Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa aula de significação das palavras. Vamos continuar essa ideia da semântica. A significação das palavras está ligada dentro da gramática como a área da semântica. Obviamente que a semântica vai muito além de um simples significado de palavras, né? A gramática traz desta forma. A semântica, toda a relação de um texto é semântica. Por quê? Porque se quer dizer algo ali, há uma mensagem. Toda mensagem tem um significado. O significado é semântica. Mas como a gramática traz dessa forma, vamos fazer assim, vamos tratar dessa maneira, e muitas vezes é o que é cobrado nas provas, certo? Depois, quando falarmos de interpretação e tudo mais, lá a gente discute essas questões. Certo, queridos? Vamos lá então. Primeira coisa, a relação de sinonímia. Nós vamos falar de sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, de polissemia, denotação, conotação, todos esses elementos estão ligados ao significado, certinho? Nossa primeira aula vai tratar exatamente da relação de sinonímia e antonímia, entender como isso funciona, bem simples aqui, também não tem nenhum segredo, tá? Bom, sinônimos, o que é isso? São palavras de sentido igual. Essa palavra aqui é muito perigosa também, né? Dizer que a palavra tem sentido igual, entre aspas, tá? Então, sentido igual ou aproximado, tá? Por exemplo, casa, lar, moradia e residência, todas elas têm um significado bem semelhante, mas a gente sabe que nem sempre se consegue utilizar dentro de um contexto essa substituição, porque cada palavra tem seu significado, tem a sua essência. Então, se eu vou dizer, por exemplo, esse cara é um cachorro, esse cara é um cão, ele não assumiu. Cão e cachorro são sinônimos, mas neste contexto não resolveu a nossa questão, né? Eu vou mostrar outros exemplos aqui pra gente, né? Longe, distante, claro, óbvio, né? Nós vamos falar dessa questão das nuances, o que cada palavra representa, o que ela tem de essência. Delicioso, saboroso, carro, automóvel. Então vejam que muitas vezes as substituições dentro de um texto são mecanismos de coesão. A sinonímia dentro de um texto é um dos mecanismos de coesão. Para que eu não precise repetir a mesma palavra, eu vou arranjar ali um artifício. Um dos artifícios, obviamente, é a sinonímia. Vejam aqui, coloquei um exemplo, achei bem interessante. A criança caiu e chorou. Também, o menino não fica quieto? Então, a criança caiu e chorou. Também, o menino não fica quieto. Qual é a substituição que foi feita aqui? A criança e o menino. Então, essa relação dentro do contexto tem uma relação de sinonímia. Por quê? Porque substitui esse elemento com a mesma ideia. Muitas vezes, embora o sentido seja igual, nem sempre é possível usar um sinônimo pelo outro. Então, cuidado, muitas vezes eu não vou conseguir fazer isso, fazer essa substituição. Vejam aqui, eu coloquei um exemplo que eu acho bem interessante. Quase morri de tanto rir, quase morri de sede, quase faleci de tanto rir, quase faleci de sede. Não cabe, embora falecer e morrer tenham significados idênticos, entre aspas. Tanto a gente vê aqui que essa identidade não é tão grande assim. Então, o que é um sinônimo perfeito? Só se for a mesma palavra. Então, embora nós tenhamos palavras com significados aqui com essência muito semelhante, muitas vezes o contexto não favorece a substituição. Certinho? E aí eu coloquei aqui uma fala do Mário Quintana que eu achei muito interessante. Olha aqui, aquela das nuances que eu havia comentado anteriormente. Esses que pensam que existem sinônimos, desconfio que não sabem distinguir as diferentes nuances de uma cor, a sutileza de
de uma cor para outra, as nuances, na verdade não é mudança de cor, aquela sutileza, um tom a mais, um tom a menos, o mesmo acontece com as palavras. Elas são vivas, elas assumem valores dentro de um texto. Então essas são as nuances sobre a qual então, o Mário Quintana fala. Eu simplesmente vou substituir uma palavra por outra e será que ela vai dizer a mesma coisa? Haja vista aqui o nosso exemplo, né? A nossa substituição ali, certo? Muito bem, queridos. Antônimos agora são sentidos opostos. Duas ou mais palavras cujos significados se opõem. Vejam aqui, amor e ódio, luz e trevas, dependendo do sentido, né? Luz e escuro, luz e trevas, cheio, vazio, bonito, feio, fraco e forte. Vejam como essas relações existem. Mas é pela questão do nome, não é tão comum, né? A substituição dentro de textos, a não ser que eu esteja realmente estabelecendo uma relação de oposição, tá? Mas como é a sinonímia, não, né? Da mesma maneira como ela funciona dentro do texto. E questões a respeito de antonímia também né? Não é tão comum. E aí tem o nosso obesinho aqui, ó. O que o nosso obesinho diz? Olha só que interessante aqui, ó. Olha que legal. Eu coloquei esse obesinho só para a gente entender que aqui em cima eu coloquei palavras, né? Com significados opostos. Mas nem sempre a palavra vai ser exatamente isso, uma palavra com significado oposto. Não substitua a palavra. Às vezes eu posso usar, olha aqui, ó. A antonímia pode originar-se de um prefixo de sentido oposto ou negativo. Olha aqui, ó. Olha lá, certo? Bem dizer, mal dizer. Bem e mal funcionando como prefixo. Temos aqui uma relação de oposição. Tá? Pro para frente, re, movimento para trás. Explícito para fora, in para dentro. E aqui simétrico e o a simétrico, um prefixo que traz uma ideia de negação. Certo, queridos? Facinho aqui, né? Então essa primeira aula só para a gente ter uma ideia. Próxima aula falaremos sobre homônimos. Grande abraço, até a próxima!